Já de volta o nosso Redação Novo Tempo e a gente quer sempre a sua participação nas nossas redes sociais, não é verdade, André Leite? É verdade, você precisa participar com a gente, fala com a gente por meio do Instagram, @NTJornalismo. E também no nosso site você pode acessar novotempo.com/jornalismo, sem esquecer do Facebook também, que é o mesmo perfil ali, NT Jornalismo, você nos encontra. Você falou o site? Falei. Ah, tá, estava distraído. Vamos para a nossa última discussão de hoje. No Reino Unido, um tribunal deve decidir se veganismo, que é um estilo de vida, de pessoas que não fazem qualquer uso de produtos ou alimentação animal, pode ser comparado a uma crença filosófica, que é algo próximo até de uma religião. Essa história toda começou depois que o zoologista Jordi Casamit-Jana, se é que eu estou lendo esse nome corretamente, entrou com um processo contra a ONG que ele mesmo trabalhava, por considerar injusta a demissão dele. Segundo Jordi, o desligamento só aconteceu porque ele havia tornado público que a entidade investia dinheiro do fundo de pensão dos funcionários em empresas que praticavam testes em animais. O zoologista ainda diz que foi vítima de perseguição e preconceito por ser um vegano ético. A instituição se defende, afirmando que ele foi demitido por ter cometido um erro grosseiro de conduta e nega qualquer relação com o veganismo. A situação tem levantado polêmica no Reino Unido e uma profunda discussão se o estilo de vida vegano pode ou não ser considerado uma crença, assim como outras religiões, por exemplo. E aí? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Profundo, né? profundo. Mas o grande ponto é assim, eu acho que a questão do veganismo ser considerado, acho que até pode, porque tem vários preceitos ali e tal, e acho que precisa ser respeitado. Mas na própria acusação do Jordi ali, ele diz que ele se posicionou contra a empresa investir o dinheiro do fundo de pensão dos funcionários em uma empresa que fazia teste com animais. E ele, por ser vegano, não concorda com testes em animais. Então, veja, eu acho que é aí que está uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu acho que se tivesse a ver especificamente com ele pode, provavelmente ele argumentou, não, é que está usando parte do meu dinheiro, né, porque eu sou um funcionário, né, o recurso que eu dou para o fundo de investimento em pensão para investir numa empresa que eu não acredito nos valores. Só que eu acho que assim, eu vou dar um exemplo para facilitar. Eu sou adventista do sétimo dia, eu acredito que o sábado é um dia sagrado e que a gente não deveria trabalhar no sábado por questões bíblicas. Ok, eu tenho isso como uma crença minha e vou agir de acordo com isso. Outra coisa é eu estar numa empresa que não necessariamente precisa ser uma empresa adventista, né? Uma empresa qualquer, e aí eles trabalham no sábado. E aí eu falo, gente, eu acho que essa empresa não deveria trabalhar no sábado, por isso, por isso, por isso. Ou, olha, eu não acho que a empresa deveria contratar alguém para trabalhar no sábado, etc., porque eu acredito nisso. Entende? Eu não posso obrigar a empresa em que eu trabalho a seguir os mesmos valores e preceitos que eu. E eu acho que esse é o caso do Jordi ali. Eu acho que se a empresa não deixasse ele seguir os valores dele ou forçasse algo em cima disso, seria uma coisa. Outra coisa é ele querer forçar a empresa a seguir uma coisa que é particular dele. Eu acho que daí que uma coisa, outra coisa, entendeu? Só que eu acho que a gente precisa pesar assim, pesar o seguinte, eu não vi o processo, nem vi uma reportagem completa sobre isso, mas o cara é zoologista, ele trabalha com as espécies do animal, ele está ali para preservar aqueles animais, então isso, querendo ou não, a profissão dele está inerente também, tem relação direta com a atitude dele. Segundo, ele é vegano, claro. Então, isso também acaba influenciando, que seria o nosso caso como adventista. A gente poderia não impor a nossa crença, mas querendo ou não, a gente acaba agindo de acordo com o que a gente acredita. Então, eu acho que tem... E outra coisa, tem essa questão do fundo também de pensão. Às vezes, isso também pode ter tido relação, apesar de não ter citado como motivo principal dessa demissão, enfim, desse processo. Então, acho que a gente precisa avaliar, sim, as várias possibilidades. Porque aí a gente cita, é uma religião, é o vegano e quis impor. Mas será que foi só isso mesmo? Que a gente viu meio que... Que a acusação dele é isso, né? Que ele pegou só esse gancho. A acusação dele, eu não estou nem falando da empresa, porque a empresa falou, não tem nada a ver com veganismo. Mas a acusação dele eu fui perseguido por ser vegano e por me posicionar contra a empresa e investir um dinheiro do qual eu faço parte numa empresa
né, que eu não acredito nos valores. Agora sim, Então, ó. mas é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, ele trabalha meio que em defesa do animal, certo? Aham. A função dele. E aí a empresa pode ter dito assim, ah, você só está agindo assim porque você é vegano. Relacionar uma coisa com a outra. Então, mas veja bem, a empresa, desculpa se eu vou ser muito duro aqui, mas a empresa manda as pessoas embora, mesmo não sendo por justa causa. Vamos supor, eu sou dono de uma empresa, contratei vocês 3. Não me demita. Eu gosto muito da Luíse, não vou te demitir, porque o povo fala que a gente tem uma treta, né? Então, eu e Luíse, muito amigos aqui, não vou demitir a Luíse. Também não vou demitir a Carol, vou demitir o Leite. Foi demitido. Eu não preciso dar Glória da rua. explicações Saiu pro do Leite. Leite, tô te demitindo. Eu vou pagar todos os direitos dele e pronto. Se for uma demissão sem justa causa. Agora, beleza, se for uma decisão com justa causa, vou ter que explicar para ele qual é a razão, ele pode até contestar e tal, mas a empresa demite a pessoa a hora que ela quer, sendo vegana, não é vegana, o que for, entendeu? Uhum. Então, eu acho que essa acusação, pode ser que ele tenha sido perseguido por ser vegano, Pode sei ser que lá. sim, ou Pode ser que não. sim. Agora, ele também falou de uma forma que ele estava denegrindo a empresa que ele trabalhava, né? Porque ele estava querendo levantar uma bandeira e tal. A empresa não se sentiu confortável com isso e o demitiu, de repente. Você sabe que quando eu li essa matéria, eu lembrei do caso de um cachorro que foi Essa semana, possivelmente assassinado por um funcionário de uma loja de hipermercado. Na verdade, hipermercados Um aí. funcionário de uma empresa terceirizada que Isso. prestava um serviço para essa loja. Isso, esse é o caminho correto aí. Me fez lembrar disso porque esse assunto levantou muito essa discussão do veganismo, não do veganismo, mas na verdade Da crueldade, da contra os crueldade animais. contra os animais, né? E é interessante a gente falar sobre esse assunto porque é um assunto importante, mas levantado da maneira correta, né? Então essa não é uma bandeira que você pode levantar em assuntos correlacionando assuntos profissionais, não é uma bandeira que você vai levantar correlacionando com outros tipos de assuntos, né? Esse é um ponto importante, realmente, de fato, não podemos maltratar os animais, não existe forma possível que isso aconteça, admissível, né? Não tem como, mas também quando você se apropria de algumas discussões que não tem nada a ver para levantar essas bandeiras, eu acho que você dissolve a credibilidade daquele assunto que você quer discutir. Não sei se eu consegui ser clara, né? Mas por que a empresa falou que ele foi demitido por uma conduta grosseira? A reportagem, ela Não, mostra que... por um erro grosseiro. Ele Não. cometeu um erro. Sim, erro grosseiro de conduta. Isso, a Por empresa exemplo, diz que... Não a conduta foi grosseira, o erro de conduta que foi grosseiro, Isso. entendeu? O adjetivo é Então, para... e Sabe qual qual que foi foi esse o erro de Está conduta? escrito na matéria. O erro foi que ele expôs a empresa com relação a assuntos que já tinha sido acordado manterem sigilo empresarial. Então, se ele já tinha acordado com a empresa de agir desta maneira, de fato, teria que agir, Agora, então, Mas, basicamente não dessa sei, forma. eu ainda tenho, não sei, assim, um sexto sentido me falando. É porque, assim, digamos, olha aqui, é sério, ó, eu Sim. estou trabalhando na Novo Tempo, Tá. tá? Aí eu descubro que a direção da Novo Tempo está fazendo uma coisa errada. Você resolve com a direção da Novo Tempo, você não expõe isso nas redes sociais. Sim, mas será que eu não tentei antes resolver? Então, a gente não aí se sabe. você não E aí, concorda, às você vezes, pede a para gente tem sair. que fazer uma Mas, denúncia, Luíse, às vezes é Luíse, necessário. Você tem que se Mas, Luíse, desvincular veja bem, das empresas fazer que não é- fazer testes em animais não é crime. E usar o fundo. Não é crime Não é também. crime não. também. Mas não é, mas é errado. Não. É errado Se segundo, você não avisou. é errado segundo a sua concepção. Então, É. vamos A supor que consciência você dele, né? é vegana, mas você sabe que a Novo Tempo está criando uma fazenda de vaquinhas para o refeitório, para atender o refeitório. Abatimento. Gente, é só uma suposição, tá? Na Novo Isso Tempo, o não é refeitório, assim. E inclusive, na Novo é Tempo nem tem vegetariano. carne. Aí você está Bem contra. Você tem que ir embora, né? Porque não é contra a lei, mas você discorda da prática. É a mesma coisa que aconteceu com ele. Ele não estava deflagrando uma prática criminosa. Ele estava falando de algo que ele não concorda. Por isso que o Leite deu o exemplo ali do sábado, entendeu? Tipo, não concorda? Você pode procurar a administração e falar assim, gente, não acho legal. Não tal. acho Será legal, que não acho dá bacana. para mudar? Aí eles falam, não tem nossa como por isso. política é assim. Ah, tá bom. O que você pode fazer? Você pode seguir a sua vida, ou você pode falar assim, cara, vai muito contra os meus princípios, eu vou buscar um outro lugar para trabalhar. Você colocar isso nas redes sociais não vai ajudar nada. E aí é o que a empresa fala, foi um erro
grosseiro de conduta. Por quê? Inclusive porque isso estava em contrato, você não pode expor onde a gente investe o dinheiro do fundo de pensão. Aí ele foi e fez isso. Então, eu acho que, inclusive, eu entendo o lado desse cara, sei lá, da administração dessa empresa. Porque se tem uma coisa acordada, está em contrato, aí você vai e descumpre o que está no contrato, você quebrou o contrato. Agora, Eu tô aqui amiguinhos, procurando. deixa eu só vir para a pauta, porque Não, a produção olha vai aqui, me eu matar, sei. Qual que é o Luíse. nome do rapaz? Jordi. Jordi. Eu tentei. Voltando para a pauta para a produção não me matar, é o seguinte, o que a gente tem que discutir aqui é o seguinte, lá no Reino Unido a discussão, por conta de todo esse processo, é veganismo pode ser considerado uma religião? Eles estão sendo um pouco extremos em Sinceramente, dizer que veganismo é religião? Eu acho que tem elementos que podem ser considerados sim. Sabe por quê? Porque quando você vai na profundidade, porque existe uma diferença, e tem muita gente que inclusive não entende, fala, eu sou vegano, e você não é vegano, você é vegetariano restrito. Existe uma diferença. Vegetariano restrito é aquela pessoa que não come nada de origem animal, ok? E nem usa também. Mas o vegano, o vegano é que não usa. Restrito que ele tá Então, falando. o vegano é aquele não, que, por exemplo, sim. ele não come nada de origem animal, mas ele também não usa nenhum produto Sim. De couro. ele não usa remédio que foi testado em animais, não usa shampoo que foi usado com teste em animais e não usa baseado, e aí que eu acho que vem o ponto que pode ser comparado com religião, baseado num conceito de que todos os seres vivos do planeta Terra têm uma conexão entre si, inclusive por uma questão de todos nós viemos da Terra. Tem até um conceito evolucionista por trás disso, dentro do veganismo. Tá, mas vamos lá com calma. Existem veganos e veganos. Existe isso. É por isso que eles utilizaram o termo veganismo ético. Esse veganismo ético, Não, mas é que aí tem o Leite está falando, sobre essa conexão de todos os animais, uma coisa meio panteísta na religião. Agora, a gente tem um grupo de veganos que não usa nada animal, inclusive tem tecidos que são, né, a seda, por exemplo, ela vem do bicho da seda. Chama bicho da seda mesmo. Eu acho que é. Vem do bicho da seda, então Por não isso uso ele não seda, utiliza. porque eu tô me utilizando do trabalho daquele animal para o Mesmo meu o benefício. mel, por exemplo. O mel E tudo mais. Então eles não usam isso para evitar a crueldade animal e não porque todos temos uma conexão homens e animais e tudo mais. Isso seria o veganismo ético, ok? Exato. Mas você tem o veganismo. A base do veganismo é essa pegada, você usou a expressão certa, que tem um pouco de panteísmo nisso. Todos nós animais, né, todos os seres vivos, melhor dizendo, têm uma conexão entre si. E por isso nós não deveríamos abusar dos animais para benefício próprio. E é por conta desta ênfase que eles querem relacionar esse termo a uma religião. Porque ela tem a ver também com uma questão filosófica, espiritual, crença. Até tem muita gente que, a gente usou a palavra aqui panteísmo, eu acho que tem muita gente que não conhece, né? Mas o panteísmo, sei lá, falando assim, talvez o Leite seja melhor que eu para definir isso. Em linhas gerais. Porque o Leite é especialista em religiões. Não, eu gosto. É a adoração à natureza. Então eu entendo que a natureza, ela tem a sua divindade. No panteísmo, assim, Deus está em todas as coisas e em todos os seres vivos. Então Deus está na árvore, Deus está na formiga, Por isso eu adoro a natureza. Exato, então isso é o panteísmo. É isso, produção? Ficamos por aqui, então. Muito obrigado. Luiz, não mais polêmicas. Terminou. Não mais polêmicas. Obrigado, Termina na Luiz, paz. da paz. Só desta vez. Dá um tchau pro Jordi, ele é inglês, dá aquele tchau em inglês pra ele. Goodbye. Não aguenta a musiquinha. Musical. Obrigado, Leite. Obrigado, Carol. Obrigada. Thank you very much, Luiz. Thank you very much. Olha só. Tchau, gente. Tchau, Até gente. semana que vem. Tchau.